Olá, queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Professor Didier aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Muito bem. Na aula anterior, na aula ao vivo, nós chegamos até a página 23, ok? E agora eu farei a correção do exercício 3 da página 23. Na página 23, exercício 3, você vai encontrar assim: observe as palavras a seguir. Todas elas terminam em ou ens. Leia-as em voz alta e circule as sílabas tônicas, ok? Circule as sílabas tônicas. Então, o que nós temos que fazer? Temos aqui estas palavras, deixa eu ver quantas palavras são. 3, 6, 7, 14 palavras. Nós temos que circular as sílabas tônicas. Então, vamos lá. Homem, você fala homem ou fala homem? Então, a palavra é homem, a sílaba tônica é o, certo? Reportagem, qual que é a sílaba tônica em reportagem? Tá, reportagem. Qual que é a sílaba tônica na palavra alguém? Gen é a sílaba tônica. Reféns, fens é a sílaba tônica. Garagem, ra é a sílaba tônica. Recém, sem é a sílaba tônica. Também, o bem é a sílaba tônica. Ninguém, gen é a sílaba tônica. Além, o lém é a sílaba tônica. Ontem, o tem é a sílaba tônica. Ordem, den é a sílaba tônica. Ordem. Parabéns, bens é a sílaba tônica. Lobisomens, o zo é a sílaba tônica. Lobisomens. E consomem é a sílaba tônica. Você fala conso, né? Conso é a sílaba tônica. Sabendo disso, né? Vendo essa ideia, circulamos então todas as sílabas tônicas. E organizando estas 14 palavras no item A, agrupe essas palavras de acordo com a posição da sílaba tônica. Então, nós temos um quadro aqui, né? O quadro em que aparecem as palavras que têm a penúltima sílaba tônica e a coluna em que as palavras têm a última sílaba tônica. Na penúltima sílaba tônica, nós temos as seguintes palavras: homem, lobisomens, consomem, ordem, garagem, ontem e reportagem. No quadro da última sílaba tônica, na coluna da última sílaba tônica, da sílaba forte, a última sílaba é mais forte, nós temos recém, ninguém, também, além, alguém, reféns e parabéns. Ok? Preenchido este quadro, vamos para as perguntinhas da página 24. Ok? Na página 24, você vai encontrar assim: sabendo que a palavra homem não recebe acento gráfico, quais as outras palavras acima
também não devem ser acentuadas graficamente. Então, essa tá fácil, né? Não devem ser acentuadas graficamente as palavras da coluna da esquerda. Nenhuma palavra da coluna esquerda, ou seja, palavras paroxítonas, não devem ser acentuadas. Então, as paroxítonas terminadas em "en" e "ens não são acentuadas. Diferentemente, olha o item C aqui, olha a letra C. As demais palavras do quadro devem receber acento agudo. Escreva-as abaixo, acentuando-as. Então, aqui está. Todas as palavras da coluna da direita são oxítonas e são acentuadas. São as palavras recém, ninguém, também, além, alguém, reféns e parabéns. A regrinha nós montaremos aqui no item D. Olha só, que regra de acentuação podemos depreender para palavras terminadas em e ens. Então, tá aqui, ó. Tô circulando aqui, ó, para vocês darem uma olhada. Olha só. As palavras oxítonas terminadas em ou ens são acentuadas. Então, qual que é a regrinha de acentuação do item D da página 24? As palavras oxítonas terminadas em ou ens são acentuadas. Meus queridos alunos do sexto ano, isso é conteudíssimo de prova. Ok? Vou até me colocar embaixo da regrinha aqui, ó, bem grande, para que você lembre disso e estude isso e marque na sua memória. Repita comigo. As palavras oxítonas terminadas em ou ens são acentuadas. Repete. As palavras oxítonas terminadas em ou ens são acentuadas. Lembre disso, ok? Palavras oxítonas. O que é uma palavra oxítona? Relembrando, palavra oxítona é aquela palavra que tem a sílaba tônica na última sílaba, ok? Não esqueça disso, meu querido aluno do sexto ano. Beleza, turma? Seguimos agora para a correção do teste. Observa comigo que na página 24 nós temos o teste, certo? O teste número 1, 2 e 3. Vou colocar aqui do ladinho. Sumi de novo sem querer. O teste, ele é bem simples, tá? O teste número 1 diz assim: leia o trecho extraído do texto O Abridor de Latas. Já estou com muita fome. Vamos comer só um pedacinho de doce que ela nem notará. O conectivo que poderia substituir o ponto final para unir os períodos sem perda de sentido seria... Então, você está vendo que aqui no meio tem um ponto, certo? Já estou com muita fome. Ponto. Qual destas 4 palavrinhas uniria a primeira oração à segunda oração sem a perda de sentido? Ok? Então, olha só. Vamos experimentar com o mas. Já estou com muita fome.
mas vamos comer só um pedacinho. Combina? Não combina. Já estou com muita fome, portanto, vamos comer só um pedacinho. Estou explicando o motivo de eu comer um pedacinho. Eu já estou com muita fome, portanto, vamos comer só um pedacinho. Ok? Então, letra B, portanto. Teste número 1. Teste número 2. No provérbio, vão-se os anéis e ficam os dedos, o conectivo e é um marcador de oposição, causa, adição ou finalidade. Normalmente, tá? Normalmente, o conectivo e, ele é um marcador de adição, tá? Nós estamos fazendo os exercícios e aprendendo. Somei duas coisas, eu adicionei uma coisa a outra. Só que neste caso, vão-se os anéis e ficam os dedos, é uma figura de oposição, tá? Neste caso específico, o conectivo e está opondo uma ideia à outra. Vão-se os anéis e ficam os dedos. Nesse caso, o e tem o mesmo significado da palavra mas. Vão-se os anéis, mas ficam os dedos. Ok? Olha só que questãozinha boa para colocar numa prova, hein? Acho que eu vou colocar essa aí na prova, hein? Estuda essa questão. Oposição. Neste caso específico, o conectivo e representa um marcador de oposição. Mas é neste caso. Normalmente, ele é um marcador de adição. Ok, turma? Seguimos para a questão número 3. Leia o início do texto Já Era Uma Vez, de Paulo Leminski. Era uma vez uma história bem pobrezinha. Tão pobrezinha que não tinha personagens, não tinha começo, não tinha meio, não tinha fim, nem enredo ela tinha. E para que serve uma história sem enredo? No fragmento, predomina o recurso de coesão conhecido como... Lembra que na última aula eu expliquei para vocês o que era o paralelismo. O paralelismo é a repetição de uma estrutura pré-determinada de palavras. Exemplo, era uma vez uma história bem pobrezinha, tão pobrezinha que não tinha personagens, não tinha começo, não tinha meio, não tinha fim, nem enredo ela tinha. O que se repete? Não tinha personagens, não tinha começo, não tinha meio, não tinha fim. O não tinha é repetido, e isso a gente chama de paralelismo. Ok? Quando uma estrutura é repetida diversas vezes na mesma frase. Ok? Portanto, item A. Olha só, essas três questões do teste da página 24 são bem interessantes para eu colocar numa prova, sabia? São três questões muito boas de eu modificar um pouquinho e colocar na prova. Então, marca aí a página 24, assim, ó, estudar para a prova, tá? Marca, cai na prova, tá? A página 24, ó, tô avisando muito tempo antes da prova. Coloca aí na tua apostila, escreve aí. Professor disse que a página 24 vai bombar na prova, vai pipocar na prova. É para eu estudar essa página. Beleza, turma? Coloca aí. E depois disso, nós temos aqui o em casa,
certo? Deixa eu baixar aqui, que tá difícil. Então, nós temos aqui um fragmento, né? Leia o fragmento Por que os cientistas tentam entender os ruídos do universo, de você ler esse fragmento, tá? E responde letra A e B. Aí tem a questão número 2, certo? Um outro fragmento, A e B. E a 3 tem uma outra aqui. Eu quero que você agora, tá? Faça as questões do Em Casa, 1, 2 e 3, e me mande foto. Essas questões, prestem bem atenção, eu vou explicar agora, ok? Letra A. O primeiro período da notícia inicia com o conectivo C, que expressa a condição para o leitor. É uma condição para o leitor lembrar o chiado produzido pelos televisores de tubo ser da época em que esse tipo de aparelho era usado. O período seguinte inicia com o conectivo pois. Que sentido ele tem em relação ao primeiro período? O pois normalmente representa uma causa ou uma explicação. Então você vai aqui no texto e vê se o conectivo pois saiba que 3% daquele ruído corresponde ao que os cientistas chamam de radiação. Este pois aqui está representando uma causa? Está representando uma explicação? Me conta aí na letra A. Letra B. No segundo parágrafo, o conectivo porquê exprime que ideia? E aí, causa ou explicação o porquê? Porque seriam resquícios de um período logo após a grande explosão. É uma causa? É uma explicação? Justifique sua resposta aí para mim no item B. Ok? Aí, nós temos a questão número 2. Letra A da 2, olha só. No período inicial do trecho, que conectivo poderia substituir os dois pontos sem alterar o sentido? Que ideia esse marcador expressaria se inserido neste contexto? Vocês estão vendo que aqui logo no início tem assim, o menininho foi ao quintal e voltou chorando. 2 pontos. A tartaruga tinha morrido. Que conectivo poderia unir o chorando ao A? Olha só, o menininho foi ao quintal e voltou chorando. Por que a tartaruga tinha morrido? Pois a tartaruga tinha morrido e a tartaruga tinha morrido, mas a tartaruga tinha morrido? Pensa um pouquinho e me responda, ok? B. No período seguinte, este mesmo conectivo poderia iniciar a oração sem prejuízo de sentido? A oração seguinte, né? Não, deixa eu ver aqui. No período seguinte, esse mesmo conectivo poderia iniciar qual oração sem prejuízo de sentido? A mãe foi ao quintal com ele, mexeu na tartaruga com um pau, tinha nojo daquele bicho. Por que tinha nojo daquele bicho? Ah, agora eu entendi. Ok. E por último, volte ao texto e responda. O autor recorre à repetição do sintagma a mãe. Eu expliquei lá atrás o que era um sintagma, né? Sintagma é um artigo mais um substantivo e pode ter um adjetivo junto. Quando o autor repete a mãe, que efeito de sentido esse recurso produz no texto? Né? O que ele quer mostrar repetindo a mãe o tempo todo? Ok? Pensa um pouquinho e me responde. Qualquer dúvida que você tiver, pergunta nos comentários. Hoje o professor estará online até às 4h15 da tarde. Então, qualquer pergunta que vocês fizerem nos comentários durante esse tempo, eu responderei. Ok, turma? Um grande abraço a todos e até a próxima!